tudo bem? Sou o professor Amaury Azevedo e hoje nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, a chamada filha do imperialismo. A Primeira Guerra Mundial aconteceu por vários motivos. Agora eu te digo, como e por que a Primeira Guerra aconteceu? Quais foram os motivos, as razões, por que tantos jovens, civis, militares, crianças e até mesmo mulheres participaram desse conflito? Por que Espanha, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Rússia e Império Austro-Húngaro participaram desse conflito? São perguntas, mas que vocês vão saber agora os motivos e as razões do surgimento desse conflito. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu não do nada, não foi, na verdade, de uma noite para o dia. A Primeira Guerra aconteceu por os 4 motivos principais. Primeiro deles, o imperialismo e o neocolonialismo. Se você se recorda, lá na época do século XIX, século XX, as potências imperialistas, Inglaterra, Itália, França e Alemanha, estavam disputando mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra nos continentes asiáticos e africano. E nesse momento, essas potências estavam buscando ali matérias-primas para suas indústrias lá na Europa. E aí, nesse momento, elas começaram a ocupar espaços, territórios, começaram a conquistar matérias-primas, justamente para atrair aí, na verdade, o surgimento dessa disputa imperialista. E é importante ressaltar também uma coisa em relação à Primeira Guerra, a questão dos movimentos nacionalistas, o nosso segundo motivo desse conflito. Os movimentos nacionalistas surgiram como uma maneira de tentar resolver os problemas de dominação de territórios. Por exemplo, a região da Alsácia-Lorena, que foi conquistada pelo Império Prussiano na Guerra Franco-Prussiana, que a França acabou perdendo espaço para a Alemanha. Outro motivo também que aconteceu importante foi a formação das alianças. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um momento assim de tranquilidade, de paz, a chamada paz armada. Enquanto a sociedade europeia estava ali tranquila, vivenciando um momento de transformações econômicas, científicas e culturais, por trás as potências imperialistas estavam se preparando, se armando para entrar em conflito. Só que é claro que todo conflito armado, ele precisa de um motivo principal. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial teve um estopim. E qual foi esse estopim da Primeira Guerra Mundial? Nós sabemos que o Império Austro-Húngaro ele estava se preparando para entrar em conflito e estava expandindo seus domínios para a região dos Balcãs, ali onde fica a Sérvia, Montenegro e a região da Bósnia e Herzegovina. Nesse momento, o Império Austro-Húngaro anexa o território sérvio ao seu território e causa uma espécie de um desconforto na sociedade sérvia. Nesse momento, o que vai acontecer? O presidente, ou seja, o príncipe herdeiro do trono austríaco, chega na cidade de Sarajevo, em visita a esse território anexado e sofre um atentado terrorista cometido pelo estudante sérvio Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, que naquele momento não sabia nem sequer atirar, mas conseguiu atingir o arquiduque Francisco Ferdinando e a princesa Sofia. Nesse momento, a Primeira Guerra dá o início e aí você tem aí o estopim, ou seja, o acender do fósforo da Primeira Guerra Mundial. Queridos, a Primeira Guerra Mundial teve em torno de 3 fases distintas. A primeira, a Guerra de Movimento, que foi uma fase que não teve muito, assim, digamos, conflitos. As potências estavam se armando, se preparando. Outros dizem que a Guerra de Movimento já foi a guerra terrestre, mas, na verdade, a Guerra de Movimento foi uma guerra mais tranquila, digamos assim, não teve aquele conflito direto. Outro momento da segunda fase da Primeira Guerra Mundial foi exatamente a Guerra de Trincheiras. Você já deve ter visto aquelas valas nas imagens cavadas pelos soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, a distância das trincheiras, elas como se fosse uma distância do estado do Amapá até o estado do Pará. Ou seja, era grande a distância das trincheiras. Valas cavadas no solo, que tinham até então condições insalubres de sobrevivência. Soldados muitas das vezes não tinham condições de alimentação,
viviam doentes, morriam ali mesmo nas trincheiras. Mas o grande problema das trincheiras era os ataques aéreos, que poderiam ser uma maneira de derrotar o inimigo ali mesmo. A última, digamos assim, fase, ou digamos assim, estratégia da Primeira Guerra Mundial, seria a guerra química, como exemplos do gás cloro, o gás mostarda, que foram utilizados nesse momento do conflito. A Alemanha foi pioneira na utilização desses gases como uma estratégia de combate ao inimigo. A Primeira Guerra Mundial, como vocês podem perceber, ela se desenrolou de fato de 1914 e 1918, mas o ano de 1917 foi essencial para a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha estava lá combatendo seus inimigos com a Itália e o Império Austro-Húngaro, eis que entra em cena o chamado Tio Sam, ou, é claro, os Estados Unidos. Agora é o seguinte, por que os americanos entraram no conflito? Os Estados Unidos, sabendo da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial por problemas internos relacionados à Revolução Bolchevique, os Estados Unidos perceberam o seguinte, nossa, os meus amigos, a Itália, a França, a Inglaterra, estão o quê? Vulneráveis contra a Alemanha. Com medo de perder esse apoio, os Estados Unidos entram dentro do conflito e acabam ajudando o lado da Entente. Para como eu não tinha falado para você anteriormente, a Primeira Guerra Mundial foi dividida em dois grandes grupos. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que era formada pela Rússia, França e Inglaterra. A Itália vai mudar de lado por uma questão de estratégias e até mesmo por algum benefício de territórios das colônias lá na África. Outra coisa importante que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial é que a entrada dos americanos no conflito ajudou a derrotar os alemães. Por volta mais ou menos do final de novembro de 1918, os alemães passam por um intenso processo de transformação política, o imperador Kaiser II sai do poder e assume no outro lugar Guilherme II. Guilherme, ao assumir o poder, assina um tratado de armistício, ou seja, cessando os conflitos entre a Alemanha e os outros lados da Primeira Guerra e acaba aí decretando um acordo de paz entre os países. Nesse momento, surgem aí as chamadas consequências da Primeira Guerra. Nós tivemos aí em torno de 7 a 8 consequências principais. Primeiro delas que foi o Tratado de Versalhes, onde colocou punições severas à Alemanha. A Alemanha perdeu territórios, a Alemanha acabou nesse momento aí perdendo muitos soldados, porque o Tratado de Versalhes determinou que não tivesse mais de 100 mil soldados no território alemão, e além disso a Alemanha teve que pagar uma dívida pesada aos países vencedores. Para você ter uma ideia, em 2017 a Alemanha acabou de pagar sua dívida com os países vencedores. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra desastrosa, queridos. Para você ter uma ideia, ela teve em torno de 11 milhões de mortos, 30 milhões de feridos entre civis e militares. Ela mudou todo o cenário mundial, com a formação de novos países e também o desmembramento de alguns impérios. A Primeira Guerra Mundial, por ter determinado essas consequências, acabou dando à Alemanha um sentimento de revanche, um sentimento de vingança, logo após a Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, a Alemanha vai criar esse sentimento e vai colocar em prática uma das piores práticas políticas já implantadas na idade contemporânea, que foi o nazismo. Eu agradeço por você, muito obrigado, até a próxima.